Pessoal, nós vamos trabalhar agora com a abordagem skipgram, tá? A ideia do skipgram, tá? Ela vai no sentido oposto ao da continuous bag of words que a gente viu anteriormente, pelo fato de que na continuous bag of words eu dava o contexto e queria prever uma palavra, a palavra central daquele contexto, tá? Agora é o contrário, eu vou dar a palavra central e vou querer prever o contexto, tá? Portanto, formalmente falando em termos de probabilidade, a gente quer prever a ocorrência da palavra W1, W2, WM, que são as palavras de um contexto, dado a palavra WI. Enquanto que na CBOL a gente queria saber qual que era a probabilidade de ocorrer WI, dada as palavras do contexto, tá? Portanto, em termos de arquitetura, tá? Vai ficar dessa forma, só fazendo um comparativo com a mesma imagem anterior, ó, a gente tinha como entrada o contexto, certo? Esse contexto, cada conjuntinho desse era o one hot de cada palavra do contexto, e a gente tinha como sair do one hot da palavra alvo, tá? Da palavra central do contexto, tá? Aqui, tá, a gente vai ter como entrada o one hot da palavra central e como saída os one hots das palavras do contexto, tá? E em termos da embedding, qual embedding que a gente vai trabalhar aqui? A gente vai trabalhar com essa embedding aqui, ó. Aqui eu tenho a entrada do tamanho do vocabulário, que é um one hot de uma palavra só. Cada entrada dessa está conectada com os P neurônios da camada de saída, correto? Formando, portanto, para cada D eu tenho as P conexões, então a linha da minha matriz agora vai ter dimensão D, dessa matriz aqui, o U, certo? E colunas P de P, ou melhor, ou P colunas, dimensionalidade da coluna é P. Então, tem uma matriz D por P. Portanto, a embedding da palavra, nesse caso aí, ela vai estar na linha da matriz. Tá? E depois outro procedimento aqui dos Vs, das conexões entre a camada intermediária e a camada saída, é bastante semelhante ao que a gente tinha no primeiro caso, né? Cada neurônio desse daqui vai estar conectado, né, com os pesos, né, vamos assim dizer, cada grupinho, vou ter grupinhos, esse aqui, né, esse neurônio aqui conectado com todos os neurônios, tá, da primeira palavra do contexto, formando a matriz V aqui. Então, tem um P, né, aqui qual que é a dimensionalidade da palavra P, né, porque cada um desses neurônios vai estar conectado com os D neurônios aqui do one hot num contexto, tá? Mesma coisa, depois eu vou ter um conjunto de conexões desse neurônio com o próximo one hot do contexto e assim por diante, ok? Então, realmente bastante parecido, tá? Aqui na nossa versão sumarizada, tá? E aqui eu tenho o exemplo que eu já tinha falado antes, né? Que a hora que a gente pega o one hot de uma palavra, multiplica pela embedding, né? A gente sai como resultado aqui o próprio embedding da palavra. Tudo bem? Tá? E aqui tem as diferenças, né, do y-true menos y-pred, qual que vai ser o erro, tudo bonitinho, que depois a gente vai utilizar isso para retropropagação. Qual que é a diferença entre o treinamento da skipgram, algumas pequenas diferenças, né? Treinamento do skipgram em relação ao CBOL, né? Aqui na minha saída eu tenho que especificar qual que é o índice do contexto, né, e do neurônio do contexto, tá? Porque no CBOL, vamos lembrar aqui, certo? Eu só tenho a saída equivalente ao one hot encode da palavra que eu quero prever, certo? Então, tenho o D, o tamanho do vocabulário, e aqui eu vou tentar prever o one hot encode desta, uma respectiva palavra do vocabulário, certo? Portanto, a nossa saída aqui, eu só especificava um neurônio de saída, tá? Quero prever o valor desse neurônio. Aqui eu tenho que prever, né, o contexto, para um determinado contexto, qual que é a saída do contexto. Então, eu preciso do índice I, certo? Para definir o contexto, e dentro desse contexto, qual que vai ser o meu neurônio. A mesma coisa para o conjunto real, né? Eu vou ter o índice do contexto, ou seja, qual que é a palavra do contexto, e o valor do neurônio dentro daquele contexto, a posição do neurônio dentro daquele contexto. E, novamente, é 1, tá? Na posição correspondente à palavra dentro do one hot, e 0 caso contrário, assim como a gente tem no one hot normal. E aí o processo de treinamento, o erro, né, só comparar a saída esperada com a saída obtida e fazer as atualizações de maneira semelhante ao que a gente viu anteriormente também, ok?
Algumas questões práticas, tá? A gente vai pro Fast Text, que ele vai ter características um pouquinho diferente, mas só aproveitando aqui, com relação ao número de dimensões, tá? Que a gente define para o OneHot, normalmente, tá? Algumas centenas, 100, 200, 300, 400, já vi até 1000, né? Essa variação de 100 até 500 normalmente é o mais comum, tá? Mas já vi variação de 1000, já vi variação de 20, já vi variação de 50, tá? Mas em geral, algumas centenas aí é o que você encontra mais na literatura. O tamanho do contexto, tá? Normalmente entre 5 e 10 palavras ao redor da palavra-alvo. A questão de ter palavras frequentes e poucas discriminativas, no caso das stop words, tá? Algumas pessoas removem, tá? E se vocês analisarem na documentação, lá tem uma questão de amostragem também, tá? Falar, não quero remover, tá? Só que na hora de gerar o contexto, tá? Eu vou fazer meio que uma amostragem, vou verificar se eu amostro ou não aquela palavra para colocá-la no contexto. Como se fosse um algoritmo genético, né? Tipo, eu faço ou não faço a mutação, né? Eu posso colocar uma probabilidade para isso, então para cada palavra dela aparecer, mesmo que ela esteja no contexto, eu vou jogar um random para ver se eu mantenho ela no contexto, tá? De forma que se a palavra é muito frequente na coleção, vamos dizer assim, eu diminuo as chances dela aparecer no contexto. Ele tem que ter uma probabilidade muito alta para ela aparecer no contexto. Se ela é mais rara, vamos dizer, normalmente as mais raras terão maior probabilidade de aparecer no contexto, as mais frequentes, menor probabilidade de aparecer no contexto. Tá? E o que você pode fazer? Fazer algo inversamente proporcional, falar, ó, se apareceu muitas vezes na coleção, eu dou só 5% de chance dela ocorrer. Se é meio raro, normal, eu dou 90% de chance de aparecer no contexto. Então tem essa questão de amostragem também, tá? Eu estou considerando cada token como sendo uma palavra, né? Mas é interessante a gente gerar tokens para as colocações também, como Apple Store, tá? Então, aí eu vou gerar para Apple separado, para Store separado. Pode ser que a hora que eu tente combinar isso daí não represente o conceito de Apple Store, tá? Questão de desambiguação também. Fala, pô, é um Lula molusco, não é referência ao Bob Esponja, foi mera coincidência. Ou é o Lula presidente, tá? Em gerar uma ordem embed para o Lula presidente ou para o Lula molusco, tá? Então, tudo aquilo que a gente já viu anteriormente de como colocar mais informação junto com as palavras, a gente pode colocar essas informações aqui também na hora de gerar as ordem embeds. Obviamente que isso aumenta o custo computacional, mas pode causar melhores resultados para algumas determinadas tarefas, tá? Principalmente naquela questão de responder questão, sumarização, tá? Em geral, para força bruta da classificação aqui, tem menos impacto, mas algumas questões que o detalhe faz a diferença, isso pode fazer a diferença, tá? Então, colocando isso para vocês. E, né, aqui a gente já vai começar com outro tipo de ordem embedding, tá? Diferente, porém parecido com o que a gente já viu, tá? Que é FastText, mas antes de chegar na FastText, a gente vai implementar, então, como que a gente roda o skipgram. E para isso eu vou deixar, vou fazer essa implementação no próximo vídeo, ok? Então, até lá.